Boa noite, igreja. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vai ser o texto para o qual olharemos essa noite e pela graça de Deus sairemos daqui impactados, transformados para a glória dele. Romanos 12, 1 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando eu completei 18 anos, eu fui morar na Austrália. Meu irmão morava lá há 1 ano e eu estava cursando faculdade aqui no Brasil e resolvi passar um tempo lá com ele, aperfeiçoar o inglês e passar um tempo lá. O combinado com os meus pais seria de que eles investiriam no meu estudo enquanto eu me sustentaria, os meus próprios gastos, alimentação, moradia. Resumindo, eu teria que trabalhar pela primeira vez, aos 18 anos. E foi isso que eu fiz, eu mudei para lá e nesse tempo que eu passei lá, eu fiz de tudo para levantar meu próprio sustento. Eu trabalhei como auxiliar de pedreiro, eu fiz mudança, eu pintei, eu entreguei panfletos, muitas coisas, variadas. E em determinado momento, o meu irmão teve que sair do trabalho dele, nós morávamos juntos, e nós resolvemos começar então uma empresa de mudança, eu e ele. Foi a coisa que a gente mais fez nesse tempo que passou lá, meu irmão continua lá até hoje, nós fazíamos mudança. A princípio nós faríamos mudanças pequenas de móveis antigos, uma mudança especializada. As pessoas pagavam muito caro por esses móveis antigos e a gente transportaria de um lugar para o outro e levaria até a casa da pessoa. Acabou que a gente não conseguiu fazer só isso, e começamos a fazer mudança de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, apartamentos, casas, tudo. E então a gente estava nessa rotina de segunda a sexta, trabalhávamos fazendo mudança, sábado era o nosso dia de folga e domingo servíamos na igreja. Em certo momento, no contexto da igreja, um irmão, uma família veio até nós, sabia que nós tínhamos um caminhãozinho, uma van, e eles precisavam fazer a mudança deles. E aí você sabe como é no contexto de igreja, você tem que ajudar, né? É isso que a gente prega, é isso que a gente ensina, que a gente precisa ajudar o nosso irmão. Só que o convite deles, a oferta deles seria que a gente fizesse isso no sábado, no nosso dia de folga, e nós não receberíamos por isso. Ou seja, nós trabalharíamos de segunda a sexta, normal, recebendo, e aí no sábado, no dia sagrado do Senhor, que nós descansaríamos naquela semana, nós teríamos que trabalhar, e detalhe, de graça. Quando eles fizeram essa proposta, obviamente eu fiquei meio contrariado, não quis no primeiro momento, mas no fim acabamos aceitando. Depois eu volto para essa história, mas a verdade é que o convite de Paulo, nesse texto que a gente leu, em Romanos 12, 1, ele é basicamente um desses convites indesejáveis. Um desses convites um pouco amargos aos primeiros olhos. O convite de Paulo é que a gente ofereça a nossa vida por completo ao serviço exclusivo de Deus. O convite de Paulo é que eu e você usemos as nossas 24 horas, os nossos 7 dias da semana, para a honra e glória do nome dele, como sacrifícios vivos. Que não vivamos mais para nós mesmos, mas sim para a proposta de Deus para a humanidade, para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Vivamos para que a ética do reino seja estabelecida aqui na terra. Essa é a proposta de Paulo, um convite um pouco indesejável.
Nessa noite eu queria que, se vocês não lembrarem de mais nada que eu disser nesse tempo todo, que vocês saiam daqui com essa frase, que eu espero que esteja no telão, que é o seguinte: o sacrifício de Cristo por nós, tá lá, é a nossa única motivação para sacrificarmos nossa vida por Ele. O sacrifício de Cristo por nós é a nossa única motivação para sacrificarmos nossa vida por Ele. E é por isso que o tema da minha mensagem é os dois sacrifícios, porque existe o sacrifício de Cristo, que é o primeiro sacrifício, e agora existe o nosso sacrifício. Vivermos como um sacrifício vivo, santo e agradável. A primeira parte desse texto que eu gostaria que a gente olhasse, se você continua com a sua Bíblia, a primeira palavra que está lá é o portanto. Portanto, eu pesquisei, não sou bom de português, mas eu descobri que ela é uma conjunção conclusiva. Portanto, é uma conjunção conclusiva. E uma conjunção, ela serve justamente para ligar as coisas. No grego, essa palavra, essa conjunção, é a conjunção un, que pode ser traduzida também por esta razão, consequentemente, ou sendo assim. A primeira palavra do nosso texto é importante, porque ela conecta, prestem atenção, ela conecta tudo aquilo que Paulo havia escrito até então com o que ele haveria de escrever. A carta de Paulo aos Romanos, ela é dividida basicamente assim, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo escreve doutrinas. Paulo fala sobre realidades, sobre fatos, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a salvação pela graça, ele fala sobre o pecado remanescente, ele fala sobre doutrinas, ele fala sobre fatos, ele atesta fatos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo começa a aplicar esses conceitos na vida da igreja. O que Paulo basicamente faz, ele fala: agora que vocês entenderam isso aqui, agora que vocês entenderam a doutrina, agora que vocês entenderam a teologia, eu espero que vocês vivam dessa maneira. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala sobre doutrinas. E do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo fala sobre a aplicação prática dessas doutrinas. E esse versículo 1 do capítulo 12 é justamente a dobradura. É esse versículo que divide a parte teórica da parte prática. Esse mesmo padrão que a gente vê na carta aos Romanos é encontrado também na carta aos Efésios. É uma característica de Paulo. Efésios, no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz o seguinte: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta de Efésios, Paulo faz exatamente a mesma coisa que ele fez em Romanos. Ele escreve doutrinas. Ele atesta fatos. E a partir do capítulo 4, versículo 1, ele começa a aplicar isso. Ele passa da teoria para a prática. O mesmo padrão é encontrado em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 6. E, inclusive começa com a nossa palavra, portanto, a mesma conjunção. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Até então, até o versículo 6 do capítulo 2, Paulo tinha escrito sobre doutrinas. Pecado, salvação, soberania de Deus, alianças. E a partir do versículo 6 do capítulo 2, ele aplica esses conceitos, ele passa da doutrina para a prática, da teoria para a prática. É como se Paulo falasse para a gente de privilégios e responsabilidades. É como se nesses primeiros 11 capítulos, Paulo está falando sobre os privilégios que temos de estar em Cristo Jesus, de sermos salvos, de termos sido encontrados pela graça de Cristo. E a partir do capítulo 12, ele fala das responsabilidades que temos a partir daí. Teoria e prática, privilégios e responsabilidades. Porque o que sabemos, o que eu e você sabemos, o que temos consciência, afeta diretamente a maneira como a gente vive. O que sabemos a respeito de Deus afeta diretamente a maneira como vivemos a nossa vida. E é por isso que Paulo usa esse padrão.
ele fala, primeiro eu vou falar para eles tudo aquilo que eles são, aquilo que eles têm, aquilo que eles receberam, quem Deus é, quem a humanidade é, e a partir de então, a única resposta coerente à oferta desse evangelho, desse camalhaço de doutrinas, é viver dessa maneira. É a única resposta coerente, é a resposta cabível às verdades do evangelho. O que sabemos afeta diretamente a maneira como vivemos. Professor meu, na época do seminário, ele contou que um dia ele foi no supermercado e ele começou a conversar com a caixa do supermercado, uma mulher. E conversando com ela, ele descobre que ela é cristã, assim como ele. E papo vai, papo vem, eles estão ali, ele está botando lá as compras na sacola, conversando com ela e tal. Chegou a hora de despedir, ele falou, então tá, irmã, Deus te abençoe, e Jesus está voltando. E ela, misericórdia, meu Deus do céu, não fale uma desgraça dessas. Ou seja, a compreensão que ela tinha das verdades a respeito de Deus estavam comprometidas. E por isso ela vivia com medo da volta de Jesus. Porque aquilo que a gente sabe a respeito de Deus afeta diretamente a maneira como a gente vive. E é por isso que o cristianismo, ele não é somente um conjunto de ideias e valores. O cristianismo não é simplesmente ter a razão. O cristianismo não é simplesmente carregar a verdade. Porque essa verdade, essa razão, ela precisa desembocar em uma vida de comprometimento com Cristo. Se temos a verdade, vivamos de acordo com essa verdade. O cristianismo, ele vai além de um conjunto de ideias e valores. Ele precisa ter prática. O objetivo da Bíblia, o objetivo da teologia, o objetivo das coisas que Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram, é que você vivesse de forma digna. Ele não para na verdade, ele precisa desembocar em vida prática, em compromisso com Deus. O que sabemos afeta diretamente a maneira como vivemos. E o que Paulo escreveu até agora, se você está falando aqui do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo escreveu sobre doutrinas, e essas doutrinas serão aquilo que nos impulsionará a vivermos uma vida comprometida com Cristo. O que Paulo escreveu até então? Do capítulo 1 ao capítulo 3, você pode prestar atenção na tela, Paulo escreve a respeito da condição do homem diante de Deus, à parte de Cristo. Paulo fala quem é o homem na sua depravação, à parte de Cristo. Chegando à conclusão no capítulo 3, versículo 23, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, texto conhecido. Do capítulo 4 ao capítulo 5, Cristo Jesus entra na história e a salvação pela graça por meio da fé. Que a salvação não poderia ser conquistada por obras, seja de judeus, seja de gentios, ela é única e exclusivamente pela graça por meio da fé. Capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo ainda fala da batalha do cristão com o pecado. O pecado remanescente, aquele pecado que permanece na nossa natureza, e a batalha que o cristão trava contra ele. Capítulo 9 ao capítulo 11, quase chegando ao nosso texto, Paulo fala a respeito das alianças de Deus e a soberania dele sobre toda a história da humanidade. Capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo atesta fatos e realidades espirituais, para a partir do capítulo 12, versículo 1, aplicar essas verdades na nossa vida. Já que vocês sabem isso, agora vivam dessa maneira. Já que agora vocês têm o conhecimento da verdade, vivam de acordo com essa verdade. Segunda parte do nosso texto, pelas misericórdias de Deus. Portanto, pelas misericórdias de Deus, a única motivação para que a gente viva uma vida de completa entrega, de completo compromisso, como um sacrifício vivo, é olharmos para as misericórdias de Deus. Olharmos para as misericórdias de Deus, e é isso que Paulo faz na carta aos Romanos. Capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está falando das misericórdias de Deus. A nossa única motivação para vivermos uma vida de sacrifício
é olharmos para as misericórdias de Deus. A nossa motivação não é material. A promessa do cristianismo não é vem para Jesus que aquela casa própria que você tanto sonhou, você vai receber. Essa não é a oferta do Evangelho. A oferta do Evangelho não é a oferta de vem para Jesus e seus problemas acabarão, também não é essa. A oferta do Evangelho é muito mais olharmos para trás, para aquilo que Deus já fez, do que olharmos para frente. É óbvio que eu não estou aqui negando as promessas futuras de Deus. Sim, o cristão vai vencer a morte, assim como Cristo venceu. Nós passaremos a eternidade com Deus. Isso nos motiva a vivermos uma vida de sacrifício. Mas essa não é a motivação primeira de acordo com o texto. A motivação primeira de acordo com o texto é olharmos para trás. É olharmos para o sacrifício de Cristo. É olharmos para aquilo que Ele fez por nós. E isso sim é a nossa motivação para vivermos uma vida de total compromisso e entrega ao Evangelho e à causa do reino aqui na terra. Terceira parte do nosso texto: se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício de Cristo por nós é a nossa única motivação para sacrificarmos nossa vida por Ele. E a oferta de Paulo, indesejável, amarga, é a oferta e a proposta mais radical que você pode tomar na sua vida. É a proposta de você viver por inteiro para a causa de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Os sacrifícios, quando eram entregues no Antigo Testamento, eles não mais serviam à causa do sacerdote ou daquele que entregou. O sacrifício servia exclusivamente a Deus. E a oferta de Deus para você essa noite e para todo cristão é que vivamos a nossa vida entregues no altar, completamente comprometidos com a obra de Deus. E eu não estou aqui dizendo que todos deveriam ser missionários, pastores, não é isso. Viver como um sacrifício vivo, santo e agradável é entender tudo que Deus fez por você. E a partir daí, toda a sua realidade precisa ser tocada pelo Evangelho. Nós precisamos quebrar essa barreira diabólica, que é vivermos essa vida separada, em que no fim de semana eu vivo para Deus, mas durante a semana o Evangelho não toca a minha existência. O Evangelho, ele precisa tocar a sua família, ele precisa atravessar o seu casamento, ele precisa tocar na sua empresa, ele precisa atravessar a sua faculdade. O Evangelho precisa estar em todas as esferas da sua vida e não somente no domingo. E isso é viver como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É entender que o Evangelho, ele não está preso a essas 4, 6 paredes aqui. Ele vai além disso e ele toca toda a nossa existência, todas as esferas da nossa existência. Você nunca vai ouvir de um cristão no seu leito de morte a seguinte frase: quando perguntado se existe alguma coisa da qual ele se arrependeu na vida, ele vai falar: eu me doei demais para Deus. Cara, eu me comprometi demais com o Evangelho. Cara, além de ir na igreja, no sábado lá, nos adolescentes, eu levava o meu filho no GPS sábado. E eu estragava o meu sábado, porque eu tinha que levá-lo lá. Eu acordava cedo para ir na escola bíblica, domingo de manhã. Sabe do que eu me arrependo? Eu me doei demais para o Evangelho. Eu pastoreei os meus filhos,
Eu pastoreei a minha esposa. Eu abri mão dos meus bens materiais para a causa de Deus. Eu me arrependo disso. Você nunca vai ouvir isso de um cristão. É bem provável que você ouça o contrário. Do que você se arrepende, irmão? Eu não fiz o suficiente, eu deveria ter me comprometido mais nesses 80, 90 anos da minha existência na terra. Eu deveria ter feito muito mais. Eu fiz tão pouco. Em um mundo em que tudo o que importa é crescer, é ser o melhor, é conquistar, é avançar, a proposta do Evangelho é que você perca, que você diminua, que você desapareça para a glória de Deus, pela causa do Evangelho. Que você abra mão dos seus direitos pelo Evangelho. Que você viva a ética do reino. Que você viva a ética do Sermão do Monte. Filósofo de rua e artista de rua, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, Eduardo Marinho. Tem uma página no Facebook, ele posta alguns vídeos. E ele era um cara que tinha tudo na vida, filho de militar, ele tinha uma boa condição financeira, ele foi militar por um tempo, mas ele largou tudo. Hoje ele é um morador de rua. E ele é um cara que reflete muito a respeito da existência, a respeito do objetivo da vida, por que a gente está vivo. Ele não é cristão, portanto não vá atrás dele e aceite tudo que ele está dizendo, porque ele não é cristão, ele não chega a boas conclusões, mas ele faz boas reflexões. E essa semana eu vendo um vídeo dele, ele falando que ele largou tudo, ele teve uma conversa muito difícil com o pai, porque o pai não aceitava que ele ia sair de casa, ele ia morar na rua, ele ia fazer uma arte e tal, e ele falando que teve essa conversa muito difícil com o pai, e ele disse que o pai dele não entenderia, porque o pai dele vivia para acumular bens. E aí ele disse o seguinte, que se a nossa vida servisse ou existisse para o acúmulo de bens materiais, se esse fosse o grande objetivo da vida, construir um império financeiro, se esse fosse o objetivo da vida, as pessoas que chegassem nesse lugar não morreriam. Se esse fosse o objetivo da vida, se esse fosse o grande sentido da vida, acúmulo de bens, então as pessoas que chegam lá nunca morreriam. Mas essa não é a verdade. O cristianismo é justamente a oferta contrária, é você abrir mão daquilo que você é, para o bem do próximo. A vida vai muito além do acúmulo de bens, de crescer, de ganhar, de ser o melhor. E são essas pessoas que entenderam as verdades do Evangelho, porque elas entenderam as verdades do Evangelho, isso desemboca numa vida prática, comprometida com Deus. São essas pessoas que fazem alguma diferença no mundo. São essas pessoas. E a verdade é que se você quer fazer alguma diferença nesse mundo, você não precisa saber de muitas coisas. Você precisa saber de algumas coisas que são maiores que todas as outras. Está disposto a viver e morrer por isso. Pessoas que fazem a diferença no mundo não são aquelas que são mestres em muitas áreas, mas que são completamente dominadas por algumas verdades grandiosas. Você quer que a sua vida conte, que a sua existência, 80, 90 anos aqui na terra, vale a pena, que conte, que faça alguma diferença? Você quer que sua vida faça essa diferença? Você não precisa ter um grande QI. Você não precisa ser mais inteligente. Você não precisa nem ser bonito. Você não precisa vir de uma boa família, ou ter estudado nas melhores escolas. Você não precisa ser o mais popular, você não precisa ter o maior número de amigos no Facebook, maior número de seguidores no Instagram. Você só precisa saber algumas verdades básicas, simples, talvez óbvias,
mas gloriosas. Ser completamente dominado por essas verdades. E é por isso que qualquer um essa noite aqui, debaixo do som da minha voz, pode sair daqui essa noite e fazer uma grande diferença nesse mundo. Mas o que eu tenho percebido e tenho falado aos adolescentes por muito tempo é que o que me entristece nessa nossa geração é que a maioria das pessoas nem mesmo deseja que sua vida faça alguma diferença. Tudo que a gente deseja é que as pessoas gostem da gente. E que a gente viva uma vida sem dificuldades. É isso que a gente deseja. Tudo que a gente deseja é que as pessoas gostem da gente, que a gente viva uma vida sem dificuldades, sem grandes dificuldades. O sonho de muitos é entrar numa boa faculdade, arrumar um bom companheiro para passar o resto da vida, ter um bom emprego, 30 dias de férias anuais, envelhecer, morrer sem dor, e por causa do cristianismo, não ir para o inferno. Isso é uma tragédia sendo construída. Eu não estou falando que essas coisas são ruins, não me entenda mal, mas se são limitadas a isso, são péssimas. Se o seu objetivo de vida é esse, a sua vida é uma tragédia aos olhos de Deus. Regularmente nós temos notícias de missionários, evangelistas sofrendo por causa do evangelho, até mesmo morrendo por causa do evangelho, e quando recebemos essas notícias, a nossa primeira reação é de, meu Deus, que tragédia. Mas isso não é uma tragédia. Deixa eu te falar o que é uma tragédia. Slogan de uma companhia de aposentadoria privada diz o seguinte: comece agora e se aposente cedo. Tiago e Joana se aposentaram mais cedo de seus empregos. Ele com 54, ela com 51. E agora vivem no litoral. Compraram um iate. Jogam frescobol diariamente. E colecionam conchinhas. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. E existem pessoas nesse país gastando milhões de reais para que você compre essa ideia. E nós temos aqui, no domingo, 35, 40 minutos para clamar com vocês: não comprem essa ideia. Essa não é uma vida que vale a pena. Viva uma vida comprometida com o Evangelho, com a causa de Cristo nesse mundo. Integralmente, essa é uma vida que vale a pena. Não importa o que aconteça. Uma casa legal, um carro legal, um emprego legal, uma aposentadoria legal, colecionando conchas. Quando se apresentar diante do Criador de todas as coisas, vai dizer: Senhor, olha o que eu construí, olha o que eu consegui. Olha o meu casamento, Senhor. Ele é lindo. Olha, Senhor, olha o meu apartamento. Tem 2 vagas na garagem. Uma para mim e uma para visita, Senhor. Senhor, olha o meu iate. Senhor, olha as minhas habilidades no frescobol. Senhor, olha minhas conchinhas. Uma vida desperdiçada. E a minha pergunta para você é: o que ainda falta do Evangelho? Se a proposta de Paulo é que
portanto, depois de explicar os conceitos básicos do Evangelho, para Paulo a conclusão óbvia é que as pessoas olhassem para essas verdades e se entregassem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se para Paulo essa era a lógica, eu te pergunto, o que falta do Evangelho para que você viva uma vida comprometida com Deus? O que falta você entender a sua pecaminosidade? A sua condição antes de Cristo? Oh, as misericórdias de Deus. Será que você ainda não entendeu as misericórdias de Deus? Será que você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo ou o perdão de Deus? Será que você ainda não entendeu as promessas do sustento de Deus? Será que você ainda não entendeu as promessas do retorno de Cristo? O que falta você entender para que você se sacrifique por Cristo e viva uma vida que vale a pena? Se no fim dessa pregação você pensar, não, esse é um cara jovem, ele não sabe as coisas da vida ainda, o que ele está falando é besteira. Se você acha que o convite de Paulo ainda é demais, se você acha que isso é ser muito radical, então é bem provável que você não tenha entendido alguma verdade do Evangelho. A única resposta coerente à oferta do Evangelho é uma vida de total rendição à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. É uma vida em que o Evangelho interage com todas as realidades da sua existência. Onde você acorda e dorme por causa do Evangelho, onde você interage com pessoas por causa do Evangelho, onde você trabalha por causa do Evangelho, porque você quer fazer uma diferença lá no seu trabalho, você estuda porque você entendeu a capacitação que Deus te deu para você criar coisas grandiosas no mundo. O sacrifício de Cristo por nós é a nossa única motivação para sacrificarmos nossa vida por Ele. Naquele dia da mudança, quando aceitamos o convite, fizemos a mudança, e acabou o dia, eu voltei para casa e eu pensei, que bom que eu aceitei. Eu fiz a coisa certa. Embora esse convite, no primeiro olhar, pareça muito difícil, muito radical, demais, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz o seguinte, eu encerro aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, você pode acompanhar na tela, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida aqui na terra, a perderá. Mas quem perder a sua vida, quem viver como um sacrifício, quem se entregar por completo, encontrará a vida verdadeira. No Evangelho de Deus, a gente perde para ganhar. Essa é a oferta de Paulo a vocês, é a minha oferta essa noite. Vivam como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque o sacrifício de Cristo por nós é a nossa única motivação para sacrificarmos nossa vida por Ele. Deus abençoe e até a próxima.